Olá, somos do terceiro A, nos chamamos Rafaela Borba, Ana Carolina França e Maria Vitória. Hoje vamos apresentar o caso do BTK no nosso podcast A Máscara da Maldade. Aproveitem! Dando início ao caso, Maria Vitória. Dennis Ryder, nascido dia 10 de março em 1945, era o mais velho de 4 irmãos. Teve uma infância saudável e feliz. Desde a sua adolescência, mostrava grande interesse por pornografia, roubava roupas íntimas de mulheres e gostava de torturar animais. Na fase adulta, casou-se com Paula Dietes e tiveram 2 filhos, uma garota e um garoto. Eu sou a Ana e vou falar sobre os números de assassinatos. Os assassinatos de BTK foram registrados em 1974 a 1991. Nesse período, ele matou 10 pessoas, incluindo 4 membros de uma família, os pais e 2 filhos mais novos da família Otero. Foram as primeiras vítimas deles. Também em 1974, ele assassinou uma mulher e, na mesma ocasião, deixou uma das vítimas escapar. Depois disso, seus crimes se tornaram um pouco mais espaçados, com 2 vítimas em 1977, uma em 1985, outra em 1986 e a última em 1991. Sou a Vitória e, dando continuidade aos assassinatos, temos entre as vítimas do BTK os homens Joseph Otero e Joseph Otero Jr. e entre as mulheres estavam Júlia Maria Otero, Josefine Otero, Catherine Doran, Shirley Ruth, Nancy Joe, Marine Wallace, Vicky Lynn e Dolores Erline. O próprio se denominava como BTK, que traduzindo seria amarrar, torturar e matar, em alusão aos atos que ele cometia com suas vítimas. Ele gostava de se vestir como suas vítimas e tirar fotos de si próprio assim. Frequentemente era encontrado amostras de sêmen do assassino. No entanto, elas não estavam relacionadas a algum ato de estupro ou necrofilia. Essas amostras ajudaram a polícia a identificá-lo. O BTK também sentia satisfação em colecionar souvenirs de suas vítimas. E para não causar estranheza na própria família, Ryder costumava deixá-los em buracos escondidos, que ficavam em sua casa ou na igreja, normalmente enterrados no chão ou até mesmo colados em pontes. Ele provocava a polícia e veículos de comunicação, sempre buscando fama e atenção da mídia. Dennis enviou uma carta a uma emissora de Wichita perguntando: quantas pessoas eu tenho que matar para ver o meu nome no noticiário? Eu sou a Ana e eu vou falar sobre os dados e estatísticas. O Brasil é o 5º país em que mais se matam mulheres, com uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil. Atrás apenas do El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com o mapa de violência, entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres foram assassinadas no país, num ritmo crescente ao longo do tempo. O número de vítimas passou de 1.353 casos no ano de 1980, quando a taxa era de 2,3 por 100 mil mulheres, para 4.762 casos em 2013, um aumento de 252%. O relatório traz dados gerais, não especificando as circunstâncias em que os crimes ocorreram, mas com base em levantamentos realizados no Brasil e em outros países. Estima-se que entre 60% e 70% das mulheres assassinadas tenham sido vítimas de feminicídios. No dia 22 de novembro de 2022, houve um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, que expõe números preocupantes sobre o feminicídio no mundo. Em 2021, foram 81.100 assassinatos de mulheres e desse total, 56% foram mortas pelo marido, parceiros ou outros membros da família. Em 2021, 11 países da América Latina registraram uma taxa de feminicídio, igual ou superior a uma vítima por cada 100 mil mulheres. Dentre os países, as maiores taxas de feminicídio foram registradas em Honduras, que são 4,6 casos por 100 mil mulheres, a República Dominicana, que é de 2,7 casos por 100 mil mulheres, e El Salvador, que é 2,4 casos por 100 mil mulheres. Olá, eu sou a Rafa e vou falar sobre o desfecho do caso. Como os policiais não conseguiram localizar o suspeito por estes crimes, a investigação esfriou um pouco na década de 1990.
No entanto, em 2004, ele voltou a se comunicar com a polícia e com redes de comunicação, o que levou à sua captura e julgamento. Ele se declarou culpado dos 10 assassinatos, não mostrou sinais de remorso e nem se desculpou por seus atos. Hoje ele cumpre 10 sentenças de prisão perpétua por estes crimes. BTK sempre brincava com a polícia, se correspondendo com jornais. Muitas dessas correspondências provavam que era ele mesmo que estava por trás dos crimes, porque ele falava sobre as posições do corpo ou dava detalhes que somente o assassino poderia saber. E é aqui que a nossa história começa. Sou a Ana e eu vou dar continuidade. Em janeiro de 2004, o jornal Wichita Eagle publicou uma matéria por conta dos 30 anos do caso Otero, caso desse em que Dennis fez as suas primeiras vítimas. A reportagem continha trechos e relatos de jovens que afirmavam jamais ter ouvido falar sobre esse assassinato, e isso foi suficiente para BTK ressurgisse. Menos de 2 meses depois, o jornal recebeu uma carta assinada por BTK, com 3 polaroides de Vicky Vigerli, uma das suas vítimas, e a carteira de motorista dela. Nas fotos, o corpo estava em uma posição diferente da achada, na cena do crime, o que dava indícios de que só poderiam ter sido tiradas por quem cometeu o crime, e que o assassino era o BTK. O detalhe mais chocante era que Vicky não era considerada uma de suas vítimas. O crime aconteceu em 1986, e a polícia, por uma série de motivos, passou a considerar o marido, Bill Vigerli, como o principal suspeito. Por conta dessa carta, compararam o DNA encontrado nas unhas de Vicky com as amostras de DNA de outras vítimas do BTK e comprovaram que era a mesma pessoa. Então, 18 anos depois, a polícia não considerava mais Bill suspeito. Suas correspondências não paravam por aí. Cartas foram enviadas em junho e julho e outubro daquele ano, endereçadas a polícias ou jornais. Mostrava-se obcecado em seu nome ter veiculado meios de comunicações locais, chegando inclusive a ligar para o canal Cake TV, dizendo que era o BTK, e a pessoa que atendeu desligou a chamada por achar que se tratava de um trote. Oi, eu sou a Rafa e vou continuar o desfecho. Foi então que, no dia 25 de janeiro de 2005, ele escreveu um bilhete falando que queria se comunicar através de um disquete, mas não sabia se podia ser rastreado ou não. Aliás, caso você não saiba o que é um disquete, é um disco de mídia com capacidade para armazenar dados. E você colocava no computador, salvava alguns arquivos, e isso foi durante muito tempo a nossa forma de transferir arquivos entre computadores, fazer trabalho e etc. Só que assim, se a comunicação vinha só do BTK, como que a polícia ia responder, não é mesmo? O chefe de polícia decidiu publicar um anúncio nos classificados por 7 dias seguidos falando que não dava para rastrear o disquete e o BTK acreditou. Dia 16 de fevereiro, chegou na Cake TV um disquete roxo e a polícia já foi chamando o maior hacker para ver se conseguia descobrir algo. O que acabou por nem ser necessário, pois, ao clicar em propriedades do arquivo, surgiu um nome, Dennis, e também os 2 locais em que o disquete havia passado, o computador da Igreja Luterana de Cristo e o da Biblioteca Pública de Park City. O serial killer, mostrando sua total inaptidão e aversão à tecnologia, acabou sendo pego. Ao pesquisar essa igreja, descobriu-se que o presidente da congregação se chamava Dennis Rader. Assim que descobriram o nome, colocaram policiais para o vigiarem 24 horas por dia. Eles queriam amostras de DNA dele. Os policiais foram até a faculdade onde a filha dele tinha estudado, pediram e conseguiram o histórico médico dela, e através dele conseguiram amostras de DNA dela e compararam com o DNA encontrado em um dos corpos das vítimas. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis Rader foi preso. Ele foi interrogado por cerca de 30 horas e no final confessou ser o BTK. O julgamento dele durou 2 dias. As famílias das vítimas foram ao julgamento e tiveram a oportunidade de falar diretamente com Dennis. Os familiares das vítimas concordaram em sair do tribunal assim que o Dennis começasse a falar, e foi isso que fizeram. Todos eles levantaram e foram embora. Enquanto isso, ele confessou ter matado todas as 10 vítimas, além de falar detalhadamente sobre cada vítima. Dennis foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas, com direito a condicional quando tivesse 100 anos de idade. Hoje em dia, ele está com 75 anos cumprindo pena na penitenciária de Eldorado.